Deuteronômio, capítulo 34. É o 5º livro. Amém? A partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último. E o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei de dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Amém, igreja? Curve a tua cabeça por um momento. Pai, esta é a tua palavra, Senhor Deus. Meu Pai, que o teu Espírito Santo, meu Pai, através da minha boca, venha, Senhor Deus, transmitir à tua igreja aqui nessa noite a tua vontade, o teu propósito, o teu querer. Senhor Deus, usa-me como um canal de comunicação, Senhor Deus. Eu me coloco aqui, Senhor Deus, na dependência do teu Espírito Santo, para falar, Pai, não as minhas palavras, mas as palavras do Senhor. Usa-me com poder e autoridade. Dá-me, Senhor Deus, discernimento, sabedoria, unção, capacitação que vem do alto, para transmitir à tua igreja, papai, a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e peço a direção do teu Espírito Santo. Amém e amém. Irmão, se eu perguntasse aqui, eu tenho certeza que todos, sem exceção alguma, se eu perguntasse se você quer ir para o céu, com toda certeza você diria que sim. Você diria que quer ir morar no céu, que quer ter a salvação eterna, a vida eterna. Isso com toda certeza, todos nós queremos. Nós almejamos ter a vida eterna. E posso dizer a você que pelo amor de Deus, toda a humanidade estaria salva, se dependesse exclusivamente do amor de Deus. Porque a palavra de Deus diz lá em 1 João 4,8, que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus simplesmente ama a humanidade. Deus diz que Ele é amor, ou seja, Ele é a essência do amor. Sem Deus não existe amor. É como um perfume, que tem todos os ingredientes, mas sem a essência, ele não tem aquele cheiro suave. Sem Deus não existe amor. Então, se dependesse exclusivamente do amor de Deus, todos nós estaríamos salvos. E eu nessa noite, eu não vou falar de amor. Não é que eu não quero, é que Deus não colocou no meu coração falar de amor. Na verdade, essa palavra de hoje, ela me veio na quarta-feira. Após eu sair do culto, minha esposa estava na cozinha, eu na sala. E eu meditando na palavra que foi pregado aqui na quarta-feira sobre obediência. E essa palavra me veio ao coração, e eu ainda falei para minha esposa, eu falei, Deus me deu uma palavra agora para o domingo. Eu já estava meditando em outra palavra. Deus me deu uma palavra que eu tenho certeza, é para todos que estão aqui, sem exceção alguma. Essa palavra, ela é para cada pessoa, independente da tua idade, independente se você está entrando aqui pela primeira vez, independente se você é batizado ou não, se você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida ou não, se você tem ministério ou não, essa palavra é para você. Falar do amor de Deus, quando a gente olha para essa cruz vazia, a gente está vendo o amor de Deus.
Porque Jesus foi pregado nela, mas não está mais ali. Falar do amor de Deus, quando a gente olha para essa mesa, a gente está vendo o amor de Deus. Porque esse pão e esse cálice simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, que foi entregue por nós ali na cruz do Calvário. Primeiro, João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Então o amor de Deus é um amor incondicional, imensurável. O amor de Deus tem um peso tão grande que não pode ser descrito. Mas ao mesmo tempo que esse amor de Deus, ele é tão grande, a justiça de Deus também, ela é imensa também. Ela tem o mesmo peso do amor de Deus. E nessa noite eu quero falar da justiça de Deus. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 12, 29, que Deus é um fogo consumidor. Se por um lado está falando que Deus é amor, a Bíblia diz também que Deus é um fogo consumidor. Ou seja, pelo amor de Deus nós somos salvos. Mas pela sua justiça também, Deus não vai salvar ninguém que não estiver alinhado com a sua palavra. A palavra do Senhor diz lá em Salmos capítulo 7, versículo 11, que Deus é juiz justo. Ele é o justo juiz, ou seja, os juízes desse mundo, por mais justo que eles queiram ser, por mais íntegro, reto, que eles queiram exercer o exercício da lei, o juízo, eles ainda acabariam se desviando por algum motivo, seja por suborno, seja por dinheiro, seja por amizade, seja por amor a alguém. Nenhum juiz consegue ser totalmente justo. Nós, como pais, procuramos ser justos com os nossos filhos, mas ainda assim, de alguma forma, nós não conseguimos ser 100% justos. Eu, como pastor aqui, eu tenho procurado exercer a justiça, usar o mesmo peso e a mesma medida para todos que têm ministério nessa igreja. E quem tem ministério aqui sabe que eu estabeleci algumas regras, e só permanece no ministério quem está obedecendo às regras. Mas por mais que eu tente ser justo com todos, eu não consigo ser totalmente justo. Então nós não conseguimos, mas Deus consegue. E Deus zela pela sua palavra, para que ela se cumpra. E quando nós vemos esse texto aqui no versículo 4, e disse-lhe o Senhor, disse Deus, ele está dizendo a Moisés, no final da vida de Moisés, Moisés sobe ali no monte, e Deus fala para ele: Moisés, esta é a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó. A tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém lá não passarás. É como se Moisés, vou dizer assim, Moisés estava no alto do monte, ele viu a terra prometida, ele viu Canaã, mas Deus falou: você não vai entrar naquela terra. Irmãos, é até compreensível que aquele povo não entrasse, aquele povo que tinha mais de 20 anos, aquele povo que pecou mais de 10 vezes contra Deus, aquele povo que durante 38 anos ficou circulando no deserto, porque na verdade 2 anos não foi no deserto. Então aquele povo até compreensível que não entrasse. Mas por que Moisés não entrou? Quem era Moisés? Vamos ver quem era Moisés. Volta um pouquinho para trás aí. Vamos conhecer quem era Moisés. Deus está dizendo que ele não entraria, que ele não entrou na terra prometida. Volta aí em Números, capítulo 12. Números 12, a partir do versículo 6. Volta um pouquinho para trás, aí você vai achar o livro de Números.
Números, todos acharam? A palavra do Senhor diz assim, livro de Números, capítulo 12, a partir do versículo 6. E disse, isso é o Senhor falando, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos, falarei com ele. Verso 7. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés? Versículo 8 diz assim, boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras. Irmãos, Moisés tinha tanta intimidade com Deus. Era um homem que tinha unção, graça diante de Deus, que Deus falava com ele face a face. Nós não podemos ouvir a voz de Deus face a face. Certa vez, quando Moisés subiu lá no Monte Sinai, e Deus foi falar com o povo, e o povo falou, não, fala com Moisés, transmite, Moisés, peça para ele transmitir a você, e você transmite para nós, pois nós não podemos ouvir a voz do Senhor. Irmãos, imagina Deus falar face a face com o homem, imagina a intimidade que esse homem tinha com Deus, imagina a unção, imagina o quanto esse homem era usado por Deus. Um homem que falava face a face, Deus se manifestava. Não era Moisés que se manifestava a Deus, era Deus que se manifestava na vida dele. Com outros profetas, Deus falava através de visão e através de sonhos. Mas Moisés era diferente, era tete a tete. É como a presidente Dilma. Vamos colocar assim, com muitas pessoas ela fala por telefone ou ela fala por carta, mas quem tem intimidade com ela, os ministros dela, fala com ela tete a tete. Não é qualquer pessoa que pode chegar diante da presidente para conversar com ela. Deus muito mais. Imagina Deus, irmãos, a santidade dele. Então, Moisés tinha unção, mas mesmo assim, Deus não permitiu que esse homem entrasse na terra prometida. Agora, por quê? Por que Moisés não pôde entrar? Se era uma pessoa que tinha unção, uma pessoa que tinha graça, uma pessoa que tinha intimidade com Deus, um homem que liderou esse povo, chamado por Deus, tirou o povo do Egito, fez milagres e prodígios. Por que então Deus não permitiu que ele entrasse? Vamos um pouquinho mais para trás aí no livro de Êxodo. O segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 17. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 17. Êxodo 17, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara,
com que feristes o rio. E vai. Verso 6. Eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas. E o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. O povo no deserto sem água murmurou. E não foi a primeira murmuração. Moisés, nós queremos água. Moisés, você tirou nós do Egito para quê? Para morrermos nesse lugar. Então Moisés se apresenta a Deus. E Deus fala com ele: Moisés, pega aí o cajado. Vá até diante da rocha. Bata naquela rocha e daquela rocha vai sair água. Imagina, irmãos, pegar uma pedra e sair água de uma pedra. Só Deus pode fazer isso. E Moisés assim fez, e ali derramou água, muita água. Agora vamos lá em Números. Vamos um pouquinho para frente, vamos voltar lá no livro de Números. Números capítulo 20. Vamos avançar mais ou menos 38 anos aqui no tempo bíblico. Números capítulo 20. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no primeiro mês o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. A mesma cena, a mesma história se repetindo 38 anos depois. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que nos trouxeste à congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara, novamente tomar a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os teus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Verso 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Identificaram aqui o pecado de Moisés? Viram aqui qual foi o pecado de Moisés? A situação era semelhante a que aconteceu 38 anos atrás. A Bíblia está falando aqui no verso 9, na parte B, ou melhor, no verso 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Irmãos, às vezes uma coisa simples, tá? Muito simples para nós, tem grande relevância para Deus. Algo aqui que talvez muitos de vocês já tenham passado esse texto, desapercebidamente. Algo que, insignificante, talvez você fale assim: mas é só uma mentirinha de nada. Para Deus é pecado. A Cíntia pregou aqui na quarta-feira sobre obediência.
Sadraque, Mesaque e Abidnego foram colocados à prova. Ou vocês se ajoelham diante da imagem e adoram ela, ou então vocês vão ser lançados na fornalha. E quem estava aqui se lembra. Depois eu me ajoelhei aqui, eu falei, uma ajoelhadinha só, né? Você podia ter feito isso, né? Depois eu peço perdão, beleza. É um pecadinho só, eu peço perdão depois, não tem problema. Irmãos, algo simples para nós, mas para Deus pode tirar uma pessoa da nova Jerusalém celestial, pode impedir ela de entrar. Algo que talvez não tenha relevância nenhum, mas Deus zela pela tua palavra. Deus zela pela palavra dele. Deus não vai mudar uma vírgula da Bíblia para salvar ninguém. Porque aquilo que ele tinha que fazer por nós, ele fez ali na cruz do Calvário. Quando nós olhamos esse texto aqui, no verso 7, diz o seguinte: e falou a Moisés dizendo, toma a tua vara, verso 8, toma a tua vara, junta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Não era para bater na rocha. Você vê que algo insignificante na nossa vida pode ter grande relevância. Deus falou aqui, falai a rocha. O que Moisés foi? Ele pegou lá o cajado e pá. Algo simples, irmãos. Mas para Deus tem relevância, algo que para nós não tem relevância nenhuma, mas para Deus tem relevância. Deus não falou para Moisés ferir a rocha. Deus falou com Moisés, vai lá e fala com a rocha. Mas Moisés, irado com o povo, com tanta ira, ele foi lá e pegou o cajado e a rocha simboliza Cristo. Cristo não pode ser crucificado outra vez por ninguém. Eu li aquele texto lá em Êxodo 17, por quê? Porque ali Deus mandou Moisés ferir a rocha. Aqui Deus já não manda ferir, Deus manda Moisés falar com a rocha. E Deus, como tem compromisso com os homens de Deus, com as mulheres de Deus, Deus honrou a Moisés aqui. Porque Deus poderia ter feito ali, não vai sair água, você não fez como eu fiz, eu não vou fazer sair água daqui. Ele envergonharia a Moisés. Mas ainda assim, a água jorrou, a rocha jorrou água. Verso 8, tu e teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Agora, o que fez aqui no verso 11? E Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Irmãos, por que eu falei aqui da justiça de Deus? Nós temos que conhecer a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tem muita gente aí que está caminhando a passos largos para o inferno, e pensando que está fazendo a vontade de Deus. E por que essas pessoas estão caminhando? Porque não conhece as Escrituras, porque não conhece o poder de Deus. Nós vimos aqui algo que aparentemente é simples. Aparentemente simples. Deus mandou falar com a rocha e Moisés bateu. Mas o que faz? Qual é a diferença? A diferença é o que Deus falou para fazer, irmãos. A diferença é aquilo que está na palavra de Deus, e Deus fala para a gente fazer, é desse jeito, não adianta. Deus, quando falou para Moisés construir a arca, e se você tomar o cuidado de ler, construir o tabernáculo, e você tomar o cuidado de ler, Deus, por vezes, ele fala assim, toma cuidado de fazer exatamente como eu te falei. Deus zela nos mínimos detalhes pela palavra dele. Falai a rocha perante os seus olhos e dará água. Era só falar e a rocha, ela iria jorrar água, não era para bater na rocha. E quantas vezes a gente pensa que uma coisa simples não tem relevância. Vê o preço que Moisés pagou por uma desobediência. Porque a palavra de Deus, como nós lemos ali em Números, capítulo 12, do versículo 6 a 8, a Bíblia fala que Moisés era fiel em toda a casa do Senhor, ele era fiel. Ele era um homem justo,
temente a Deus, um homem que fazia a vontade de Deus, mas ele desobedeceu a Deus aqui. E isto custou a ele a entrada ali, na terra de Canaã. E talvez você pense assim, mas Moisés, será que Moisés queria entrar? Vamos um pouquinho para frente aí, vamos lá em Deuteronômio. No capítulo 3, a partir do versículo 25. A palavra do Senhor diz assim, isso aqui é Moisés, falando com Deus. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós. Isso aqui é Moisés falando já com o povo. Porém o Senhor se indignou muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais desse negócio. Moisés insistiu com Deus, Senhor, me deixa passar, me deixa entrar na terra, me deixa entrar em Canaã. E Deus falou com ele, basta, não me fales mais nesse negócio. Irmãos, Jesus está voltando. E a gente viu uma encenação teatral aqui há uns dias atrás, aonde a porta se fechou, as pessoas rogando. E quando Jesus voltar, não vai adiantar rogar, clamar, pedir, se ajoelhar, falar, Senhor, eu estou aqui, me leva. Deus tem compromisso com a palavra dele. Imagina quando Noé acabou de construir a arca. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta por fora. E aquele povo rogando lá. Irmãos, vamos entender, vamos nos colocar ali, vamos entrar no coração de Deus. Você acha que Deus não tinha compaixão daquele povo? Quando a Bíblia fala que Deus é amor, Deus não queria salvar aquelas pessoas. Mas aquelas pessoas quiseram ser salvas antes de vir a aflição. Jesus não quer salvar toda a humanidade aí, mas essas pessoas estão querendo ser salvas. Quando prega o evangelho para elas e fala, olha, você precisa se converter, você precisa abandonar os seus maus caminhos, a pessoa está querendo, ela não está querendo. Mas quando vier a aflição, quando a igreja for retirada da terra, o arrebatamento acontecer, o Espírito Santo for tirado, as pessoas vão clamar a Deus pedindo a salvação. Mas já vai ser tarde demais. Irmãos, nós temos que valorizar o privilégio que nós temos da palavra de Deus hoje. Aqui está a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Moisés, por um simples, ou melhor, não vou falar simples, mas por um erro, uma desobediência, ele foi impedido de entrar na terra prometida. Agora vamos trazer isso para a nossa vida, para a igreja, para cada um de nós aqui hoje. Uma desobediência a Deus pode deixar a pessoa fora do reino de Deus. Talvez você fale, pastor, você está sendo radical. Eu não, Deus é radical, irmãos. Deus é radical. Moisés rogou ao Senhor, Senhor, me deixa entrar, me deixa ver a terra. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós temos que tomar muito cuidado. Adão e Eva perderam o privilégio do paraíso por uma desobediência. Deus falou para eles, olha, você pode comer de tudo aqui, só não coma da árvore da vida, da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Foi a fruta, não foi, foi a desobediência. Foi a desobediência que tirou eles, e muitas vezes, por não conhecer a palavra, por duvidar da palavra, porque a serpente chegou diante de Eva, não é bem assim não. Não é bem desse jeito não, olha, você pode aproveitar a tua vida, que você vai ser salvo. Olha, você não precisa ser tão radical não. Pode ser um pouquinho mais flexível, um pouquinho mais light. Deus é amor. Mas nós vimos aqui também que Deus é fogo consumidor. Deus é 100% justo.
Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Esta foi a razão pelo qual Moisés não entrou em Canaã, porque foi infiel a Deus. E como eu falei, existem coisas que para nós parecem insignificantes, mas para Deus tem grande relevância. Hoje nós temos aqui essa mesa. É dia de fazermos, à noite nós fazemos um exame introspectivo. Olhar para dentro de nós, se nós estamos cumprindo a palavra de Deus, ou estamos fazendo aquilo que os outros dizem para nós fazer. Eu me converti aos 31 anos de idade. Até os 31 anos, nenhuma Bíblia eu tinha. Não sabia nenhum versículo da Bíblia. Mas quando eu me converti, o primeiro cuidado que eu tive foi de comprar uma Bíblia. E tenho estudado essa palavra há 18 anos, irmãos. E quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. E vou falar a vocês, eu sei um pouquinho só. Eu não chego a 1% o que eu deveria saber. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus é 100% justo. E que não existe salvação em nenhum outro, a não ser Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas estão sendo enganadas. Eu fui enganado durante 31 anos. Eu bebia, eu fumava, eu fazia um monte de coisas erradas. A hora que chegava a noite lá, eu orava a Deus. Mas eu não sabia que eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Por não conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus. Deus leva a sério as ordens que Ele dá. Quando Deus fala, é para ser cumprido à risca. Não adianta querer tirar um pouquinho só, mas é só um pouquinho para cá, não, irmãos. Se Ele mandou seguir aqui, é aqui. Não adianta você querer, mas aqui também dá para mim chegar lá. Não, não chega. Deus mandou você ir por esse caminho, faça da forma, do jeito que Deus mandou. Deus leva a sério as ordens que dá. O que Deus fala é para ser cumprido à risca. Muitos podem até argumentar, Moisés pagou um alto preço por transgredir apenas uma ordem divina. Sim, porque Deus zela pela sua palavra. Temos que tomar cuidado, para não chegar naquele grande dia, e Deus falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para ouvir do Senhor, vinde, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Isso é o que nós devemos ouvir do Senhor naquele dia. Mas para ouvirmos isso, nós temos que ser fiel a Deus. Moisés, com toda certeza, ele não perdeu a salvação. Deus tinha preparado algo melhor para ele. Mas simbolicamente, isso está aqui, irmãos, para nos ensinar que nós devemos tomar cuidado com a palavra de Deus, com o que está escrito aqui na palavra. Não adianta buscar caminhos alternativos para chegar à Nova Jerusalém Celestial, porque não existe caminho alternativo. Não adianta pensar que a gente vai para lá fazendo um pouquinho a vontade de Deus e fazendo só um pouquinho a vontade nossa, não adianta. Ou a gente faz a vontade de Deus 100%. Ou então, a pessoa está condenada. Essa é a verdade. Tudo isso que eu falei aqui de Moisés, se aplica à nossa vida. Só vai entrar na Nova Jerusalém Celestial quem fizer tudo conforme a palavra do Senhor. Tem que seguir a palavra de Deus. E eu quero que você abra comigo agora, lá em João, capítulo 14. Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Jesus não está dizendo, ninguém vai, Ele está dizendo, ninguém vem a Deus. Irmãos, não existe outro caminho para se chegar a Deus.
Talvez estão te ensinando aí, mas tem um outro caminho. Se você fizer assim também, você vai para Deus. A todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. A palavra de Deus diz que só através de Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. Não existe outra forma de nos achegarmos a Deus se não for através de Jesus. Talvez te ensinaram assim, mas eu aprendi que fulano ou fulana lá roga por mim lá, intercede por mim. Mas através de tal santo ou de tal pessoa, eu posso me achegar a Deus. Irmãos, a Bíblia está sendo clara, radical. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, senão através de Jesus. Qualquer pessoa que quiser se achegar a Deus, por qualquer outro mediador ou medianeira, vai para o inferno, essa é a verdade. Nós temos que tomar cuidado em fazer exatamente como a palavra de Deus está falando. É só através de Jesus. É só Ele que é o caminho preparado por Deus. Vamos mais um pouquinho na frente aí. Vamos lá em Atos. O próximo livro aí, Atos capítulo 4. Atos dos Apóstolos. Capítulo 4, versículo 12. É a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, eu simplesmente estou transmitindo. Atos 4, 12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu vou começar aqui no versículo 10. Para nós entendermos melhor. Volta um pouquinho aí, verso 10. Diz assim, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não existe outro nome dado por Deus. Os homens criaram vários mediadores. No mundo hoje existe mais ou menos 25 mil religiões. E eu não estou falando de denominações cristãs, como Igreja Batista Videira, Igreja Batista da Fé, Assembleia de Deus, Quadrangular, não, são religiões, mais ou menos 25 mil religiões. A maioria delas são monoteístas, ou seja, adoram e servem a um único Deus. Mas a maioria também declaram que há outro Salvador. Ou melhor, a maioria delas são politeístas. Destas 25 mil religiões, as que são monoteístas é o cristianismo, ou seja, aqueles que professam a palavra de Deus, o judaísmo e o islamismo. Só que o islamismo é o seguinte, eles não creem em Jesus Cristo, eles creem em Maomé. A Bíblia está falando que em nenhum outro há salvação. Talvez a pessoa fale assim, pastor, mas eu fui ensinado que se eu acreditar em tal santo, ele vai me salvar. Irmãos, uma palavra
ou melhor, uma atitude de Moisés contra a palavra de Deus foi suficiente para ele não entrar na terra prometida. Uma atitude da pessoa é suficiente para ela não entrar no reino dos céus. Na 1:3. Amém? O que diz aqui logo no comecinho aqui? O culpado não tem por inocente. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com a palavra de Deus. O fato de uma pessoa não conhecer, não torna ela inocente. E você quer ver algo que eu vou passar para você aqui na nossa vida secular? Pela lei de trânsito. Você entrou numa rua ali, não viu a placa de contramão, o guarda está lá, você fala, guarda, olha senhor, eu não sabia que aqui era contramão, eu não vi a placa. O guarda vai te livrar da multa? Ele vai te inocentar, falar, não, tudo bem, você não viu. Olha, você não sabia, tudo bem, você pode ir que eu não vou te multar. De jeito nenhum, irmão, você vai meter a caneta de você vai pagar a multa. No reino espiritual é dessa forma também. Pastor, eu não sabia. Vai chegar diante de Deus, mas eu não sabia que Jesus Cristo é o único Salvador. Eu não sabia que eu não tinha aceitar Ele. Se você não sabia, você está sabendo agora. Se você não sabia que você precisa de Jesus para entrar no reino do céu, você está sabendo agora. E ainda que a pessoa chegasse lá e falasse, eu não sabia. O fato da pessoa não saber, irmãos, é porque não quer. Porque a palavra está disponível para todos. E talvez você fale assim, pastor, mas é aqueles índios que morreram lá em 1500, quando Cabral invadiu o Brasil aqui, eles não tiveram acesso à palavra de Deus. Irmãos, Deus é justo, de alguma forma, Deus deu a oportunidade àquelas pessoas de se salvar. Toda a humanidade, como diz ali em Romanos capítulo 1, é indesculpável diante de Deus. Não adianta chegar diante de Deus, Senhor, eu não tive oportunidade. Senhor, eu não podia. Senhor, eu não sabia. Irmão, vocês podem arrumar 1000 desculpas para mim. Mas para Deus ninguém vai chegar diante dele e ter nenhuma desculpa. O marido pode se desculpar para a esposa para o marido, o pai para o filho para o pai, mas para Deus ninguém tem desculpa nenhuma. A Bíblia está sendo muito clara com a gente aqui, nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos. Se você está confiando em alguma outra coisa, em algum objeto, em alguma imagem, em algum outro salvador, irmãos, eu sinto muito te dizer, mas você está fora do plano de Deus. Sem Jesus Cristo não há salvação. Abra comigo lá em Romanos capítulo 10. Eu estou falando para você da palavra de Deus, da justiça de Deus. Porque muitas vezes um simples erro, aparentemente para nós um simples erro, pode levar uma pessoa para o inferno. Moisés foi impedido e figuradamente, irmãos, simbolicamente está aqui para nos ensinar. Romanos capítulo 10, verso 9. Alguém pode ler aí para mim, com voz alta? Romanos 10, 9, é um versículo muito conhecido. Um jovem. O que é preciso fazer, igreja? Confessar com a boca e crer com o coração. Algo simples, isso dói, irmãos. Será que dói confessar Jesus Cristo? Crer em Jesus dói. Será que uma eternidade no inferno não é muito pior do que confessar Jesus? A Bíblia está sendo muito clara, muito enfática aqui, se confessares, verso 9, a saber, se com a tua boca, não é ninguém que pode fazer isso por mim e por você.
A salvação, ela é pessoal e intransferível. Não adianta que eu orar, eu buscar a Deus pela minha esposa, porque ela é salva, irmãos. É por ela. Eu posso conduzir. Eu, como pastor, eu não posso salvar nenhum de vocês. Eu posso mostrar a vocês o caminho, mas quem tem que trilhar esse caminho é vocês. Eu posso ensinar a palavra, os meios para vocês, mas quem tem que fazer isso é vocês. Um pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não adianta fazer de outra forma, achar que é de outro meio, de outra condição para entrar. A única condição que Deus nos deu é confessando a Jesus Cristo e crendo em nosso coração. O verso 10 diz assim, ó: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Irmãos, a salvação, ela está, a porta da salvação está aberta para todos. Agora só é salvo quem quer. Deus não obriga ninguém a confessar Jesus Cristo. A Cíntia leu aqui um versículo aqui em Filipenses 2 o que mesmo? Eu não me lembro qual é o versículo. Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. 2:9. Leia aí para mim, Cíntia, faz favor. Irmãos, um dia toda a humanidade, até Hitler, Mussolini, até Judas, até aqueles fariseus vão ter que dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Até o Satanás, o diabo, vai ter que dobrar o joelho diante de Jesus e falar: o Senhor é Senhor. Todos os demônios do inferno vão ter que fazer isso. Toda a humanidade vai ter que fazer isso um dia. Só que uns vai fazer isso para a glória eterna e outros para a condenação eterna. Deus nos dá a oportunidade de fazer isso em vida. A palavra do Senhor diz lá em Marcos, vamos lá em Marcos, volta um pouquinho para trás. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Marcos 16, a palavra do Senhor diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A Bíblia não está falando aqui, olha, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer e não for batizado será condenado. A Bíblia é enfática sobre a salvação: crer e se batizar. Primeiro a pessoa crer. Ah, pastor, mas eu me batizei quando eu era criança. Eu também, irmãos. Aliás, eu não me batizei, me batizaram, na verdade. Jogaram uns pinguinhos de água na minha cabeça e falaram: você está batizado. Aí quando eu cresci, peguei uma certa idade, eu fumava um baseado, eu cheirava cocaína, eu fumava cigarro, bebia cachaça igual um gambá. Não, eu sou filho de Deus, eu estou salvo. Irmãos, eu estava caminhando para o inferno e o diabo dando risada de mim. E eu achando que estava fazendo a vontade de Deus. Até que um dia, eu ganhei uma pequena Bíblia chamada o Evangelho de João, dos Gideões. Eu li aquele evangelho todinho, e foi onde Deus abriu os meus olhos espirituais. Não existe outro meio a não ser através de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, não está falando de batismo, irmãos, é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
O batismo é consequência da fé da pessoa. A pessoa que crê em Deus, a pessoa que entende as Escrituras, ela quer se batizar. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus é a verdade. Ah, pastor, mas já me batizaram. Falaram que eu não preciso fazer isso. A palavra de Deus está falando que é assim, irmãos. Aqui está a palavra de Deus. Deus falou para Moisés, vai lá e fala com a rocha. Moisés feriu a rocha. O que aconteceu? Se Deus está falando aqui que é para crer e batizar, existe algum outro meio? Deus vai levar alguém para o céu que não está em concordância com a palavra dele? Ah, pastor, mas me falaram que desse jeito aqui também vai. Tá, irmãos, vai do jeito que estão falando para você. E vai ver aonde tu vai parar. Abra comigo para encerrar, João capítulo 6. João capítulo 6. Eu estou falando para você o caminho da salvação. Por um erro, Moisés foi impedido. E se não for através da palavra de Deus, irmãos, não pense que nenhum de nós, nem eu que sou pastor, se eu não obedecer, eu também não vou para o céu. A palavra de Deus é para todas. João capítulo 6. João 6, versículo 53. João 6, 53. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não sou eu que estou falando, é Deus. Se não participar do corpo e do sangue de Cristo, não tem vida em vós mesmos. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado de fazer exatamente como fala a palavra de Deus. Aliás, o tema dessa mensagem é: faça tudo conforme te foi ordenado. Não sou eu que estou dizendo sobre vida. Deus nos deixou os 10 mandamentos lá no Velho Testamento e 2 ordenanças, mais um mandamento também no Novo Testamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E 2 ordenanças, a primeira é o batismo. Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E a outra é a ceia do Senhor. Jesus está falando: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Eu tomei uma decisão há 18 anos atrás. Eu cumpri essas ordenanças de Deus. Eu cumpri o que está ali, em Romanos capítulo 10, versículo 9. No ano de 98, eu cumpri o que está escrito aqui em Marcos 16, 16. E no ano de 98, eu comecei a cumprir, e quero cumprir até o dia que Jesus vier me buscar. Essa palavra que está aqui em João 6, 53. Participar do corpo e do sangue de Cristo. Irmãos, eu trouxe essa mensagem, talvez você fale: pastor, você foi muito radical. Deus é radical, irmãos. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você nessa noite. É para abrir os teus olhos espirituais, abrir o teu entendimento. Talvez você já ouviu muita coisa sobre salvação, muitas formas de ir para o céu. Mas talvez ninguém até hoje tenha te falado verdadeiramente o que estava aqui na palavra. Eu falei muito pouco de mim, eu procurei enfatizar o que está aqui na palavra de Deus. A minha responsabilidade aqui é cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração. Irmãos, eu não estou aqui para bajular o coração de ninguém, não é para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para falar a verdade para vocês. E a verdade está aqui, a palavra de Deus. Eu quero que todos vocês sejam salvos.
Que cada vida que está aqui nessa noite chegue diante de Deus, e muitas que não estão aqui ainda. Porque quanto mais pessoas eu arrebanhar e mais pessoas eu levar, maior vai ser o meu galardão. Mas eu não posso fazer isso por você, quem pode fazer isso é você. Curve a tua cabeça, eu quero orar por você nessa noite. Pai, coloco diante do Senhor esta igreja, meu Pai. Senhor Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor Deus. Não são palavras minhas, mas as palavras do Senhor. Por uma, Senhor Deus, por uma desobediência, Moisés foi impedido de herdar a vida eterna, a entrar na terra prometida. Meu Pai, por uma desobediência à tua palavra também, Senhor Deus. Muitas pessoas estão caminhando, Senhor Deus, para o inferno. Mas, meu Pai, o Senhor me usou aqui nessa noite para falar com a tua igreja, com cada vida que está aqui, que o mesmo peso, Senhor Deus, que tem a tua justiça, Senhor Deus, tem também o teu amor. E foi através do teu amor que o Senhor enviou Jesus Cristo, para nos livrar da condenação eterna. Meu Pai, em nome de Jesus, visita cada coração aqui nessa noite. Toma o Senhor, meu Pai, o controle e a direção. Meu Pai, em nome de Jesus, se houver alguém aqui que não tem certeza da salvação, toca nesse coração nessa noite, Pai. Visita esse coração, papai, através do teu Espírito Santo. Meu Pai, que essa palavra que foi ministrada aqui nessa noite, Pai, ela vá de encontro, Pai, às necessidades da tua igreja. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu preguei a tua palavra, Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que quem convence o pecador do pecado, do juízo e da justiça é o teu Espírito Santo. Meu Pai, visita cada coração agora através do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus.